Shalom, amada igreja. Hoje eu estou precisando de pelo menos uns caras aí que botem fogo nesse lugar aqui, amém? Amém? Que a gente estava fazendo essa campanha de 7 semanas sobre a porta. Eu achei nada mais justo também pregar sobre a porta, amém? E antes de eu entrar nessa palavra, vou contar uma pequena parábola para vocês, para dar um início à introdução dessa palavra, amém? No caso, o título de hoje seria Portas Abertas e Portas Fechadas, amém? Aí assim, a parábola. Era uma vez uma pequena aldeia cercada por montanhas. Havia um humilde carpinteiro chamado Emanuel. Ele era conhecido por sua habilidade artesanais e por seu coração generoso. Certo dia, Emanuel recebeu uma visão divina em seus sonhos, e nela viu uma porta magnífica, brilhante, com uma luz celestial. E uma voz suave, mas poderosa dizia: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém? E ao acordar, Emanuel sentiu que deveria construir esta porta. Buscou as melhores madeiras, trabalhou com dedicação, incumbindo cada martelada, cada corte com amor e devoção. A porta que ele construiu era simples, mas extraordinária, irradiando uma sensação de paz e acolhimento. Os habitantes da aldeia, curiosos com a dedicação de Emanuel, começaram a visitá-lo para ver a sua obra finalizada. E quando Emanuel terminou, ele colocou a porta em frente à sua casa, mas não apenas como uma entrada da sua morada, mas como um símbolo de algo maior. Certo dia, um visitante cansado chegou à aldeia. Ele estava perdido, faminto e sem esperança. E ao ver a porta, ele sentiu uma inexplicável atração e aquela sensação de paz que não experimentava há muito tempo. Emanuel o recebeu com um sorriso acolhedor e convidou para entrar. Esta porta não é apenas uma entrada da minha casa, disse Emanuel, mas representava a entrada de algo muito maior. Assim como Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. O viajante, tocado pelas suas palavras de Emanuel e pela bondade que vinha em seus olhos, aceitou o convite e entrou. Aquela noite, Emanuel compartilhou com ele a história de amor de Cristo, e o viajante encontrou não apenas abrigo e alimento, mas uma nova esperança e um propósito para a sua vida. A notícia sobre a porta de Emanuel se espalhou rapidamente e mais pessoas começaram a visitar a sua casa, buscando não apenas ver a porta, mas entender o significado por trás dela. Emanuel nunca se cansava de compartilhar a mensagem de Jesus e muitos corações foram transformados. A porta se tornou um símbolo de salvação e esperança para a aldeia. E as pessoas começaram-se a compreender que, assim como aquela porta física, Jesus era a porta verdadeira para a salvação e para a vida plena. A aldeia antes comum e esquecida se tornou um lugar de luz e de fé, onde todos sabiam que, através da porta, poderiam encontrar pastagem. E assim, a mensagem de João 10, 9, viveu e floresceu naquela pequena aldeia, lembrando a todos que, em Jesus, eles sempre encontrariam um caminho seguro para o coração de Deus. Amém?
vê que essa parábola se baseou no versículo de João, capítulo 10, versículo 9. Podia deixar esse versículo aberto para mim, fazer uma boa? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Vamos falar sobre a porta. Muitas vezes nós olhamos para a porta da nossa casa e a gente às vezes fala, não dá muita importância. Às vezes que a gente fala assim, é só uma porta velha. É só isso aqui não leva para lugar nenhum. Mas muitas das vezes é o lugar onde que nós escondemos. Escondemos pequenas e grandes coisas. Que nem a gente fala, lá na minha casa tem uma porta lá que a gente quase não abre para ninguém. Que tem a sala dos jogos, como a minha esposa diz. Tudo que é bagunçado se joga lá dentro. Né? Tudo que a gente fala, se está fora do eixo, a gente joga lá dentro daquele quartinho. Aí fala, a sala dos jogos. E aquela porta a gente sempre mantém fechada. Para que as pessoas não adentrem lá e vejam os jogos que estão lá dentro. Amém? E muitas das vezes nós fazemos isso. Às vezes para Deus. Fechamos, a gente fala assim, Deus, abrimos a porta na minha casa, você entra. Você entra na sala, entra no banheiro, mas nos quartos, não entra não. Muitas vezes nós fazemos isso com Jesus. Mas eu estou falando, muitas vezes, no quarto não é nossa casa, mas dentro de nós. Tem áreas da nossa vida que nós falamos assim, Deus, aqui não. Muitas vezes são áreas de pecado, áreas de finanças, egoísmo, medo. Você pega que a gente fechamos para Jesus e não deixamos que Ele entre, que Ele transforme o lugar de escuridão em luz. Amém? Sabemos que a porta significa 3 coisas: acesso, obstrução e mesmo proteção. Porque quando a gente olha para essa porta aqui, ela está aberta, todo mundo que quiser tem acesso por ela. Mas se muitas das vezes a porta também pode fechar, pode estar fechada, e quando se fecha, aí fala assim, opa, aqui você não pode entrar. Amém? E tem também proteção. Eu cheguei aqui no Japão e falava, pô, esses japoneses são cabeçudos, por que a porta abre para fora e não abre para dentro? Igual do Brasil. Eu ficava pensando assim, pô, se um estranho quiser entrar aqui, eu puxar a porta é mais difícil do que eu empurrar. Eu ficava pensando, pô, japonês é cabeçudo, cara, não pensa direito. Aí eu fico pensando, aí depois que eu fui entender, que aqui no Japão nós temos o quê? Taifu. E uma porta para dentro é mais favorável a porta abrir, escancarado, do que a porta quando se abre para fora. Quer dizer, a pressão é toda, porque na hora do taifu ninguém vai querer abrir a porta, né? Eu vou falar, eu vou pensar que estou no Titanic, vou abrir os braços e ficar lá na frente do vento assim. Ninguém vai fazer isso, né? É que eu falo, e a porta muitas vezes é segurança. A gente está falando isso aí da parte física. Mas quando nós falamos da área espiritual, quando a gente fala assim, a porta, Jesus fala assim, eu sou a porta. Porque muitas das vezes a gente pode falar a porta como uma porta física, ou uma porta como algo espiritual. Amém? Quando a gente fala assim, Jesus fala, eu sou a porta. O que Jesus está afirmando aqui? Jesus está afirmando que Ele não é uma porta, ou qualquer outra porta, ou mais uma porta. Jesus está falando, eu sou a única porta, eu sou a porta. E o que ele falou? Jesus se tornou o quê? O acesso a um algo. E amém? E muitas vezes a gente fala assim, a porta é vista, é uma, tipo assim, a gente pode olhar para a porta que ele faz, ele é um acesso e uma oportunidade. Porque acesso a quê? Oportunidade a quê? A gente fala assim, a porta é acesso que nós temos para Deus. Jesus é o único caminho. Quando fala em João 14:6, ele fala, eu sou o caminho. E mais para frente ele fala, ninguém chegará ao Pai
a não ser por mim. E muitas das vezes nós chegamos assim e falamos assim, isso aqui é o acesso. E qual é a oportunidade que nós temos? Somente através de Jesus nós temos a salvação. Só através de Jesus tiramos sobre nós toda condenação. Amém? Vocês entenderam? Eu preciso de alguém que incendeie esse lugar aqui. Eu falei, eu preciso de alguém que incendeie esse lugar. Amém? A gente fala assim, qual vai ser a sua escolha? Quem que a gente fala assim, eis a porta? Porque o mundo nos ensina. Satanás sabe quem é Jesus. Ele sabe também o que Jesus significa. Por isso que Satanás tem aqui um monte de religião, um monte de seita que fala sobre Deus. Fala do amor de Deus, fala isso aqui, mas desvia do assunto Jesus. Eu, quando era do mundão ali, eu fiz um negócio lá chamado Rei, que está repreendido na minha vida, esse nome de Jesus. Que falava assim que a gente se torna um portal de cura para as pessoas. A gente pega a energia que está no cosmo, energia, não sei o que, transforma vem sobre nossa cabeça, passa nosso corpo, e nossa mão é o ato de condução dessa energia. E a gente acreditava nessa besteira. Eu e uma galera comigo. E quando a gente depara que não é nós. Porque todas as religiões, todas as seitas falam assim, você é o canal de bênção, você é o que transforma, você é o super cara, você é o super herói, você é o que abençoa. Enquanto o cristianismo é o único lugar que fala, sai daí, quem é o centro da sua vida tem que ser Jesus. Amém? Quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, tudo é transformado. Porque aí deixamos o nosso egoísmo de lado, deixamos o quê? O nosso eu. Porque muitas vezes nós chegamos e falamos assim, eu faço isso, eu sou aquilo, eu não sei o quê. Imagina se aqueles homens que vieram aqui falando de Deus, botando cura, e falando assim, eu te curei. Estranho. E você via aqueles homens falando, Jesus te curou. E é isso que nós temos que saber que através de Jesus somos portais, somos o quê? A carne que Jesus coloca para andar sobre a terra, somos o quê? As vestes muitas vezes de Jesus. Porque onde muitas vezes as pessoas vinham, que nem aquela mulher do fluxo sanguíneo, ela falou assim, não preciso tocar em Jesus, apenas trocar na veste dele eu serei curada. E nós seremos essas vestes, porque estamos tocados em Jesus, somos próximos de Jesus, e aqueles que tocarem em nós serão curados. Amém? E essa é a posição que nós temos, saber que quem é a porta na nossa vida, amém? Aí eu faço uma pergunta para você. Vocês reconhecem que Jesus é a via de acesso de Deus e a oportunidade de salvação? Vocês creem nisso? Vocês creem que Jesus realmente é o único acesso a Deus e a oportunidade da sua salvação? Amém? Aí ele fala assim, se alguém entrar por mim, será salvo. A gente fala assim, muitas vezes nós acreditamos que se reconhecermos quem é Jesus, se falamos, eu sei quem é Jesus, eu tenho uma simpatia por Jesus, eu serei salvo. E a real não é. É que nós temos que realmente crer que Jesus é o nosso Salvador. Não é só, eu sou simpático, a palavra. Não, nós temos que realmente crer quem é Jesus na nossa vida. E sermos copiadores dele mesmo. Amém? Nunca muitas vezes fala, eu sou crente. Quando está no meio de um monte de crente, você fala, eu sou crente também. Tem gente que na fábrica passa não sei quantos anos. E a pessoa fala, você é crente? Eu não sabia. Aquele crente 007 que se esconde, tem uma personagem secreta de crente.
Alguém aqui é assim? Não, né? Alguém é assim? Não, né? Aleluia. Porque muitas das vezes nós temos que, quando que Jesus fala, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, não é isso? E que adianta a gente pegar e botar um sal num saleiro e deixar lá? Não é temperar a comida. Se você falar, eu tenho sal em casa, se você não jogar na comida, dar aquele temperinho, a comida você vai comer, poxa, está sem sal. E mesma coisa, você vai pegar luz e colocar debaixo da cama. Vai servir para quê? À noite você está sem luz na sua casa, acabou, deu um blackout aqui no Japão, você vai botar uma lamparina debaixo da cama. Ela vai servir para alguma coisa? Então exatamente, a gente não pode de deixar de sermos o tempero das pessoas que estão em nossa volta. Nós temos que ser diferentes, nós temos que falar do Evangelho, temos que comunicar quem nós somos. Temos que mostrar a luz que habita em vocês, a luz que é Jesus, que é o Espírito Santo, que habita em nós para que possamos iluminar. Porque fala assim, aonde a luz chega, as trevas dissipam. E nós temos que ser essa luz, temos que ser esse farol, temos que ser esse atalaia. Amém? Aleluia, estão aprendendo, hein? A pergunta eu faço, você está perto da porta ou você entrou por ela? Porque muitas das vezes você fala assim, eu estou aqui na porta, estou 5 centímetros da porta e não entro. Ou eu posso estar a 5 quilômetros da porta e não ver ela. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Nenhuma. Só 4 quilômetros, 995 centímetros. Eu esqueci os metros aí no meio aí. Aí a gente fala assim, poxa, e o que a gente vai adiantar? Nada. Nós temos que realmente entrar por essa porta. Porque aí muitas vezes ficamos em cima do muro, falando assim, não vou passar pela porta. Aí fica lá, a gente vamos dizer muro, vamos ficar em cima qual é o nome daquilo? Batente da porta. Fica assim, eu não vou. Meu irmão, a Bíblia diz que você é morno. E morno, Deus tem nojo, ele vai e cospe. Ou você é quente ou você é frio. Ou o que eu falo, ou você é crente ou você é frio. Porque eu falo assim, muitas das vezes, a gente fala assim, poxa, um ateu. Eu falo assim, poxa, eu tenho aquele cara que é crente e tem um ateu. Eu falo que o ateu é tão crente que Deus não existe que, poxa, ele debate com você. Aí eu vi esses dias um cara, ele faz stand-up, só que ele é cristão. Aí ele desafiou ele falou assim, tem algum ateu aqui no meio aqui? Aí levantaram alguns da mão e falou assim, e diz, por que você é ateu? Aí o cara fala, por um monte de coisa. Não, me diz uma coisa só. Aí o cara fala assim, eu não acredito nas coisas que não vejo. Aí ele zoou o ateu. Eu também não vejo oxigênio. Ó. E muitas das vezes nós criamos desculpa, mas o ateu, ele é convicto nas coisas dele. E às vezes é tão mais crente de que Deus não existe do que os próprios crentes que Deus existe. Eu já vi crente que, tipo assim, tá na bênção, é aleluia, glória a Deus, Deus para todo lado, tá pulando de alegria, mas passa um dia na amargura, passou uns 2 dias na tempestade, já começou, Deus, vida, Deus não me ama mais, Deus deixou de me abençoar, Deus não quer mais estar comigo, eu vou brigar com Deus. Aí fica brigado com Deus, fica 3 dias sem orar. Aí depois começa a não aparecer mais o culto. A gente fala assim, tem gente que é frio, que é morno. E Deus quer que nós sejamos quentes, que nós sejamos fervorosos, nós somos aqui realmente o tempero dessa terra, amém? Estou melhorando, estou gostando, hein? Aí ele fala assim, entrará
e sairá e achará pastagem. No contexto desse João, capítulo 10, versículo 9, Jesus está comparando o relacionamento que ele tinha com seus discípulos. Ele fala assim: entrará e sairá e encontrará pastagem. A gente fala assim: poxa, o que ele quer dizer? Pô, a gente fala, entrar pela porta, mas por que sair da porta? Aí a gente fala assim, eu achei interessante a gente chegar e colocar assim, na frente da porta, assim, mostra assim, os cansados e oprimidos pode passar por essa porta. Vinde a mim, os cansados e oprimidos, que os abençoarei. Aí que ele fala assim, a gente podia botar isso aqui, ao hora que entra, porque muitas vezes, todos aqueles que entram para a igreja, estão procurando palavra, estão procurando um amor, estão procurando Deus, estão procurando buscar, estão procurando se aproximar à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Amém? E quando nós saímos por essa porta, por nós saímos dessa porta, aquele outro mandamento de Deus fez: ide, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e achará pastagem. É isso aí que eu falo, quando a gente fala assim, você sairá por essa porta, quer dizer que você vai sair um varão, ao ponto de realmente de entender quem nós somos em Cristo Jesus. Porque se a gente ficar somente dentro da igreja, falar, eu vou vir no domingo, e o resto da semana não falar de Jesus para uma sequer pessoa, é só uma ovelha gorda. Porque os pastores pegam a noite, pegam coisas para recolher as ovelhas para elas passarem o dia dormindo. Mas de manhã ele leva para fora do aprisco para levar para que elas possam correr, elas possam brincar, que elas possam se alimentar. Esse é o momento que nós temos também para correr, brincar e alimentar. Mas o nosso brincar não é levar na forma de brincadeira, mas é um momento de nós levarmos a mesma alegria que nós tivemos. Porque teve um dia da sua vida que você sentiu-se abraçado verdadeiramente com Jesus. Alguém já sentiu isso? Falou assim que, poxa, que a gente chegar num ponto, eu me lembro que no começo da minha transformação, no começo que eu me entreguei para Jesus, eu abaixava a cabeça e falava assim: Jesus, eu preciso. Eu senti uma presença tão poderosa, tão forte, como se ele estivesse ali colocando a mão na minha cabeça, que eu sentia algo tocando nos meus cabelos. Eu sentia muita presença de Deus, eu me arrepiava, me coisava, eu só precisava falar: Jesus. Eu já chorava, eu sentia aquela presença de Deus, um carinho tão gostoso. E é isso que nós temos que buscar até o dia de hoje. Falar assim, poxa, essa alegria, aquela alegria que a gente fala assim, poxa, e quando então eu saí pelo encontro tremendo, eu saí tão radiante da presença de Deus, tão transformado, que eu queria falar de Deus para todo mundo, eu queria abraçar todo mundo. E essa alegria, essa felicidade que Deus quer que cada um de nós passemos, para que as pessoas lá de fora entendam qual é a nossa felicidade. Porque antigamente, para eu ser feliz, eu tinha que comprar um carro novo. Para eu ser feliz, eu tinha que estar passeando. Para eu ser feliz, eu tinha que estar fazendo um monte de coisa. Eu achava que a felicidade era isso. E quando que eu descobri que a felicidade é quando nós entendemos quem é Cristo, quando o Espírito Santo de Deus realmente se torna um habitar na nossa vida, quando nós largamos todo o lixo, tiramos todas aquelas coisas que nos atrapalham, que nos afastam, o pecado que nos desprende da presença de Deus. Aí a gente fala, é isso que eu quero. Porque quando eu falo assim, quando nós amamos uma pessoa, nós queremos dar o que nós temos de melhor. Nós queremos falar da felicidade, porque é muito legal você tá, pensa você tá lá, chega no seu trabalho, todo alegrão, chega na cara do alto, tá bem assim, parece um bulldog babando, comendo maionese. Já viu alguém assim na sua fábrica? Não, né? Deus do céu. Ainda bem que lá na minha fábrica eu trabalho com japoneses. Apenas tem, acho que 5 brasileiros,
2 no meu turno e 3 no outro. Quer dizer, eu sou um dos 2, né? Está no meu turno. O resto é só japonês. O incrível que pareça, os japoneses trabalham sorrindo. Aí, às vezes, toda oportunidade que eu tenho, eu tento falar de Jesus para ele. Aí o meu antigo chefe, ele carrega uma cruz no peito. Eu falei, você acredita nisso? Aí ele falou assim, que a mãe dele é cristã. Graças a isso, ele também é cristão. Japonês, a mãe dele é cristã e ele é cristão também. Aí, quando eu falo que era Kyokai, ele falou, pode ir. Toda vez que eu falo assim, eu preciso folgar na sexta-feira, ele, pode ir. Agora trocou de chefe, agora eu não tenho essa mesma liberdade. Mas às vezes quando eu dou uma fugida, eu falo, não tem o que fazer, Kyokai. Tanto que todos os meus líderes sabem que eu sirvo a Deus. Aí ele falou assim, tem uma hora que eu falo assim, esse sábado eu não vou poder trabalhar. Ele falou, tem churros da Aguri. Ele começa lá, eu falei, não, é outra coisa, também é por parte da igreja, mas não é só churros não. Né? Aí ele falou que gosta muito, mas ele mora em Otsu, cara. Eu falei, não tem como eu levar para Otsu, ou você vem para a igreja, porque eu não tenho como sair, eu não posso abandonar, não tem como ir para Otsu. Eu falei para ele, tem um negócio que você gosta muito, Shinamon. Ele, Shinamon. Aí eu falei, tá bom, aí esses dias eu tenho uma bala de canela lá em casa, eu levei para ele. Eu falei, não é churros não, mas tá abençoado. E ele vive conversando comigo, querendo saber o que é o amor de Deus. Eu não sei falar japonês, mas se eu soubesse, meu Deus do céu, ia ser maravilhoso. Aí que eu falo, tem uma nova geração aí que sabe falar japonês. Meu irmão do céu, vocês são armas. Agora temos uma japonesa aqui, então, maravilha. Uma japonesa que já sabe falar um pouco de português. E vai falar para japonês, ela vai falar do amor de Deus, o amor que ela sente, o amor que ela vive para uma nova pessoa. Eu creio que você já saiu de um tempo de escuridão. E agora começou a ver a luz. Está acontecendo isso na nossa casa? Porque muitas das vezes isso acontece. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas é uma felicidade que está em nós. E a gente vai tentar explicar para outra pessoa, a gente não sabe dizer que felicidade é essa. A única coisa que a gente fala, meu irmão, conhece Jesus. Eu não tenho como explicar a felicidade que eu estou sentindo, a felicidade que eu tenho de falar de Jesus. Fala uma coisa que eu amo. Pregar a palavra de Deus. Eu gosto de pregar até na célula. Às vezes tem 2 pessoas lá, eu prego para essas 2 pessoas. Com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria. Que não falo, eu amo trazer uma palavra na oração. Porque eu não trago esboço. É tudo que eu tenho me alimentado na semana, eu despejo. Eu gosto do grupo de oração. E simplesmente falo, poxa, você está no culto de oração, é sobrenatural. Ali a gente fala, a gente louva, a gente vê milagres. Nós oramos, nós intercedemos, ouvimos uma palavra de Deus, meu irmão, 1h passa tão rápido. 1h30, a gente nem vê, cara. E a presença de Deus está sendo tão forte no grupo, no culto de oração, que muitas vezes a gente fica assim, os crentes não querem ir embora. E a gente começar a desligar a luz assim para as pessoas saírem. Porque é tanta presença de Deus nesse lugar que as pessoas não querem ir embora. Amém? E é isso que nós temos. Nós temos que realmente ser pessoas que transformarão, que nós falamos assim, que a gente já chegou, nos alimentamos, nos recebemos. Estávamos cansados, estávamos oprimidos lá de fora. Fomos restaurados, botamos uma nova personalidade, uma luz, algo que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Agora está na hora de nós chegarmos e expormos
esse amor, essa transformação, essa luz, esse tempero. Amém? Aí a gente fala assim, tem tipos de portas. Portas abertas que nenhum homem pode fechar. Essa é a porta, é Cristo. Ela vai estar sempre aberta. Independente de você falar, eu não acredito em Cristo, Ele vai continuar sendo Cristo. Eu não acredito em Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Amém? Aí você fala, tipo assim, a gente fala assim, a porta que é Cristo, ela é única. Como lá em João capítulo 14, versículo 6 fala, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. E quando nós deparamos com essa daí, a gente fala assim, poxa, eu quando era do mundão, falava, poxa, o Jesus fala muito que ele é isso, ele é aquilo. Mas a gente pode chegar a Deus de outras formas. Eu não sabia que era Jesus. Aí muitas vezes o Satanás vem falar na nossa orelha assim, para que Jesus? Para que ir para o culto? Para que ir para a célula? Para que culto de oração? Para que entrar no grupo de intercessão? Muitas das vezes nós nos afastamos da porta. É só uma saidinha. Domingo vai ter uma amiga minha que vai vir lá não sei de onde. É só um dia só. Aí a gente perde aquele temor. Um dia só, não aconteceu nada. Aí depois aparece uma oportunidade. Perdemos o temor de estarmos sempre na presença do nosso Deus. Por isso que eu falo, meu irmão, tá com dor de cabeça? Vem aqui que tem gente agora que pode orar por você. Não tem desculpa, eu estou passando mal. Vem aqui então, a gente vai orar e vai ser curada. Amém? Porque aqueles 3 dias que nós tivemos com o apóstolo ali, Marcelo Casagrande, poxa, a gente tem que usar em alguém, né? Se alguém falar, estou com dor de cabeça, a gente vai, aposto que vai falar, vai vir um monte de... Posso orar por você? Posso curar você? Não vai falar mais orar, posso curar você? E essa tem que ser a nossa atitude. Amém? Uma porta aberta que qualquer homem pode fechar. Primeiro foi falar, a porta que ninguém pode fechar. É Jesus. Mas uma porta que qualquer homem pode fechar. Muitas vezes essa porta é o nosso coração. Quando nós enrijecemos o nosso coração, enrijecemos muitas vezes a palavra, porque às vezes um cara que vai trazer uma palavra aqui, às vezes é uma palavra dura, uma palavra que machuca. Aí você dá um glória a Deus, para que você fale assim, eu preciso me transformar, eu preciso ser o que a palavra de Deus diz que eu preciso ser. Que muitas das vezes nós pegamos e falamos assim, para quê? A gente fala assim, quem vai pregar hoje é o pastor Tiago. Eu não quero ir no culto. Irmão, eu cheguei num cara que o cara pegava assim. E fala de uma forma simples. Eu era assim. Eu era muito taxativo. Eu estou tentando modificar um pouquinho. Mas o que eu falo? E aí muitas das vezes fala, eu não gosto de pregador tal, eu não assisto. Eu não gosto do pregador tal, eu não assisto. Que nem às vezes eu falo, tem o pastor Cote. Ele prega. Ele não é aquele cara que, coisa. Meu irmão, mas a palavra dele é sobrenatural. É muito conhecimento, é uma palavra forte, é uma palavra de confronto, uma palavra de crescimento. E a pessoa fala, não tem aqueles eba-eba, não gosto. Você quer eba-eba ou quer a palavra de Deus? E muitas vezes nós temos que estar preparados, independente de quem está trazendo a palavra. Está certo que a instrumentalidade conta, mas o mais importante é a palavra de Deus. Antes de ir numa tal igreja lá,
quando era a pastora que pregava, eu falei, eu não gosto dela não. Ela prega gemendo. Não que motivo arui. Era completamente do mundo. Eu não gostava quando ela pregava. Mas a palavra dela era forte demais. Eu não gostava do jeito que ela pregava. E por não, às vezes, não gostar do jeito que ela pregava, eu não recebia a palavra. Muitas das vezes, a gente já sai engessado da nossa casa. E outro negócio, eu não gostava de louvor. Primeiro, eu não sabia cantar, eu não entendia nada que eles estavam cantando. Aí tinha uns lá que gritavam lá, eu falei, meu Deus do céu, só tem doido nesse lugar, cara. Só tem maluco aqui, cara. Hoje eu entendo. Hoje eu gosto. Porque você percebe que muitas vezes, quando nós fechamos, nós não recebemos a palavra. Porque muitas vezes, se você parar para adorar, você escuta alguns louvores, quando nós cantamos, nós louvamos a Deus, nós estamos usando palavras que muitas vezes são promessas, são orações. E quando você pega aquela entrega, eu entrego tudo a ti. A gente canta, começa a cantar, ou outra coisa, eu preciso de ti. Muitas vezes se nós pararmos para ouvir os louvores, são palavras que estão sendo lançadas por nós mesmos. Aí tem aquela coisa de você, te adorarei, não importa as circunstâncias. Aí a gente fala, tem muito crente mentiroso, né, cara? Só dá um topecinho, eu não quero mais estar com Deus, eu não quero mais aquilo. Nós fugimos de Deus muitas vezes, quando nós estamos fechados para receber a palavra, fechados para receber o que tem de Deus. Aí tem um negócio lá que ele fala assim, quando você se tornar crente, sabe quando você sabe que você é crente? Quando você está na sua casa, ou aquele dedinho do canto aqui, não sei para que serve, eu acho que ele só serve para acertar o pé da mesa, o pé do armário. Ali a gente descobre que você é Deus, você é crente. É porque muitas vezes você solta palavrão, antigamente eu começava a falar em língua. Eu falo, muitas vezes nossa vida é transformada. A gente não precisa mais soltar aqueles palavrões, aqueles palavreados que nós éramos antigamente. Agora a gente fala assim. Aí esses dias eu vejo minha filha, ela é legalzinha, né? Onde ela vai, ela tem que acertar o pé, tem que acertar o cotovelo. Ela fica, você canta imitando né? Fala glória a Deus aí. Mas essa aí, é porque muitas das vezes, o que nós somos dentro da nossa casa espelha nossos filhos. E é engraçado, acho que minha filha me copia até em missa. Onde ela vai, ela se machuca. Onde ela vai, ela estoura o dedo do pé. Não sei como é que ela não tem o dedo quebrado. Porque eu tenho um dedinho quebrado no pé já, né? E muitas vezes é isso, que nós temos que ser realmente a imagem que Deus quer de nós, amém? O tempo está acabando. A porta fechada que nenhum homem pode abrir. Essa porta é simplesmente para aqueles que já estão prontos. Quando a gente fala assim, chegar no momento que, vamos dizer, que amanhã é o dia do arrebatamento. Que Jesus chega para buscar a noiva. Aquele que não estiver preparado, meu irmão, não vai subir. Ontem eu estava brincando até com o irmão Tadeu, que ele falou assim, eu quero viver até os 60 e poucos anos, 70 anos está ótimo. Eu falei, poxa, eu também, eu quero viver até os 80 anos no máximo, por aí mais ou menos. Né? Mas eu falo, se eu soubesse que eu era salvo, de verdade, você fala, eu tenho convicção que eu vou morar no céu, e que minha família vai ficar bem se eu for, meu irmão, podia me levar hoje, cara. Se eu soubesse que minha filha, minha esposa ia estar bem, meu irmão, fala, Jesus, se quiser me buscar hoje, pode me buscar. E eu falava, poxa, a gente percebe quando a pessoa é crente, que acredita em Deus mesmo, fala assim, você tem medo de morrer? E Deus me livre, eu não quero morrer não. Eu falei, meu irmão,
Você vai para a glória, cara. Você vai estar do lado de Deus, vai estar passando, sei lá, se lá tem dia e noite, não sei como é que é lá, vai ser. Imagina você passar a eternidade adorando, dizendo santo, 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 a glória de Deus, sem sentir mais dor, sem sentir mais fome, sem sentir inveja, andando em ruas de ouro. Eu fico imaginando o céu, dizendo assim, maravilhoso, e nós com medo. Não, a vida aqui é melhor. Eu não sei, cara. Eu sinto fome, eu sinto calor, eu sinto que as coisas estão ficando mais apertadas. As roupas estão tudo apertando. Aí eu falo, tem certas coisas a gente fala assim, poxa, a gente dá tanto valor para as coisas do mundo, esquecemos da nossa coisa espiritual, nossa vida espiritual. Nós queremos ter uma casa boa, queremos ter um carro, queremos arranjar um namorado, queremos arranjar uma coisa, queremos arranjar tantas coisas, queremos criar tesouros aqui na terra. E ao contrário, devíamos colecionar tesouros. Temos uma vida de entrega, uma vida de reconciliação com o nosso Deus. E sabe que a forma que a gente tem de perder a nossa salvação é nos afastando do caminho de Deus. Eu já falei uma vez aqui, eu sonhava quando eu era criança, eu sonhava que eu estava na minha casa, eu olhava para o céu assim, e eu via um monte de escadas de pessoas subindo para o céu. E eu ficava naquele negócio, não, eu tenho que dar comida para cachorro, eu tenho que varrer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer um monte de coisa. Aí eu falei, agora eu acabei, na hora que eu começava a subir, aquela escada fechava na minha frente. A escada ia sumindo assim na minha frente, eu caía. Perguntava para Deus, Deus, por que eu não subo nessa escada? Nem crente eu era. Mas eu perguntava para Deus, Deus, por que toda vez que eu vou subir, essa escada some? Eu não sonhei uma vez, 2 vezes, eu sonhei várias vezes com isso. Depois de muitos e muitos anos, eu me deparei novamente com esse sonho. E eu tive a convicção de que muitas das vezes nós estamos correndo para fazer coisas que Deus nos pede para não fazer. E as coisas que Deus pede para a gente fazer, nós vamos deixando de lado. Nos preocupamos tanto com o nosso cotidiano que esquecemos do espiritual. E quando chegar a hora de que Jesus vier, vai dizer, abre a porta. Na hora que a porta realmente fechar, nós vamos ficar assim, Deus, deixa-me entrar, Deus, eu quero. Vai ser tarde. Assim como a parábola das 10 virgens. 5 estavam presentes, estavam com óleo preparada. E 5 mais ou menos. Achava, sou crente meia boca. Não estava preparado. E o que aconteceu? Elas não entraram. Muitas vezes nós falamos, eu sou crente, não sei o quê, mas muitas vezes criamos uma vida meia boca dentro da igreja. O que é ser crente meia boca? Quem não, né? Quem quer ser um crente mesmo? Você fala assim, se Jesus subir, você vai saber, fala assim, poxa, eu quero subir junto. Eu quero estar lá com ele junto. É isso que nós temos que realmente desejar. E muitas vezes a gente fala assim, é só estar na igreja que eu estou dentro. Você pode estar na igreja, mas pode estar 5 centímetros da porta. E não se quer atravessar. E Jesus fala, se alguém entrar por mim, quer dizer, é dar um passo de fé, é dar um passo no seu acreditar, é sair da sua zona de conforto. Na 7ª semana, essa porta aqui vai estar aberta para todo mundo passar. Já estamos aqui na 2ª semana? Daqui a 5 semanas, essa aqui vai estar aberta para todo mundo estar passando. Seja profética na nossa vida. E realmente seja tipo dizer assim, de Jesus,
Quero entrar por essa porta. Eu fico imaginando você imaginar Jesus ali, ó. Essas portas aí, 2 de cada lado ali, como fosse o braço dele. E nós passarmos para ele dizendo: Jesus, eu te ouvi. Quando disseste, vinde a mim. E essa tem que ser a nossa vontade, no momento que nós caminhamos. Porque eu falo, ser crente não é uma corrida de 100 metros, arrancar com força e chegar no meio do caminho e tá, eu não aguento mais. Ser crente é uma maratona. Às vezes eu falo que aquilo aí é um Ironman, né? É um triatlon, você tem que correr, nadar e andar de bicicleta. Porque vai vir provação, vai vir dificuldades, vai vir pessoas, muitas vezes, que nós amamos, desencorajando cada um de nós. É aí que nós temos que perseverar. Saber que essa porta não vai ser fechada para mim. Meu coração vai estar aberto para que eu possa passar. Não vamos ser daquelas pessoas, a gente fala assim, poxa, mas como muitas vezes nós é que fechamos a porta. E como nós sabemos que deixamos de fechar a porta? Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de louvar, como deixamos de ir por culto, como deixamos às vezes de pregar a palavra de Deus para uma outra pessoa, e o pior de tudo, quando deixamos de ofertar e dizimar. Aí você está falando, esse é o fato que se fala assim, quando nós deixamos de ofertar, quando nós deixamos de dizimar, dizendo, Deus, eu não acredito mais na tua palavra, eu não acredito que o Senhor é suficiente para suprir. Ou você tem um outro Deus. Isso você tem que entender que quando são áreas de adoração, são áreas de legalidade. Quando o apóstolo Paulo trouxe aqui, ninguém sobe aqui no altar para dar a palavra de dízimo oferta se não é dizimista, não é ofertante. São legalidades. E tudo isso é legalidade. Você ter um tempo de oração, você ter um tempo de adoração, você ter um tempo para ouvir a palavra e saber que você é um dizimista, um ofertante fiel. Isso te faz você realmente acreditar quem é seu Deus. Porque fala assim, quando você é fiel no pouco, Deus vai saber que você vai ser fiel no muito. Lembro eu que quando eu passei pelo encontro, passamos em novembro, outubro? Novembro? E eu falei assim, aí chegamos, em dezembro nós fomos batizados, estava nevando, a gente desceu na água, naquele jeitinho maravilhoso, frio, estava nevando, e eu não sabia se eu estava tremendo de emoção, se eu estava tremendo de frio, que eu não conseguia parar, a água estava tremendo lá. Não, eu quero descer nessas águas. Eu quero descer nessas águas. Aí em janeiro, falei assim, eu vou virar dizimista. Vou ser dizimista fiel. Aí beleza, né? Aí veio meu salário. Aí eu no caso, morava no apartamento da empreiteira, pegou meu salário, a empreiteira já desconta o aluguel. Aí entrou na conta, 57 mil para passar o mês. A minha esposa, entrou o TAT, já 57 mil. Eu falei, não é TAT não. Esse é meu salário. Aí ela falou assim, e aí, você vai dizimar? Eu falei, não, eu vou dizimar. Vou dizimar. Sei que Deus proviu aquele mês, meu irmão. Tem provido. Eu não deixei um sequer mês. Deus ter feito, transformado. A gente fala, Deus, você dizimar, você vai ser próspero. Não. Você dizimar, você está criando uma aliança com Deus.
e o resto que vier. Porque a palavra de Deus diz: busquem o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiramente. Muitas vezes nós buscamos casas, buscamos carros, buscamos saúde, buscamos isso, buscamos tudo, buscamos tantas coisas. E Deus fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se você juntar todas essas coisas, se o Senhor Jesus não é a base, tudo desmorona. Eu falo, eu sou crente há uns 9, 10 anos. 10 anos? 8? 10 anos que eu sou crente. Meu irmão, esses 10 anos eu e minha esposa já brigamos 300 vezes já. Você acha que crente não briga? Que crente não tem? Tem. Mas já sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Graças a isso, nós não terminamos. Por temor a Deus, nós não nos separamos. Olha, no momento que eu estava tipo assim, eu estava firmão com Deus, eu quebrei minha perna. Acidente de trabalho. Fiquei 8 meses parado. Imagina, eu tenho um salário de 200 e quase 300 mil, uns 300 mil. Você receber do Rossai 180 mil e ainda desconta os impostos. 8 meses. Falei, não vai dar. Não vai dar. Deus supriu, meu irmão. Nesses 8 meses eu lá encontrei até a Ana lá naquele. Glória a Deus que nós nos arrumamos. É isso que muitas das vezes nós temos que buscar nesse caminho. Saber quem é Deus na nossa vida. Não deixar. E muitas vezes nós fechamos a porta. Porque a porta não pode ser fechada da sua salvação. Mas você pode fechar a sua salvação para ela. E quando ele fala assim, eu sou a porta. Jesus fala, eu sou a porta. Irmão, a porta está aberta. E ali a porta, quando eu montei, idealizamos essa porta, eu falei assim, eu não quero uma porta com uma mão só. Eu quero ela 2 lados. Eu quero olhar para essa porta e falar assim, isso aí é Jesus de braços abertos para mim. E você possa, tipo assim, toda vez que você passar pela essa porta da sua casa, fala, Jesus, toma o lugar desse lugar. Toma o lugar de honra nesse lugar. Toda vez que você olhar para dentro aqui, você fala, Espírito Santo, toma um lugar que é teu. Portas são abertas por nós. Que nem Apocalipse 3:20 fala assim, eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz. Abrir a porta, eu entrarei e serei contigo. Meu irmão, Jesus não vai ser igual o Satanás que vai chegar e igual os policiais do BOPA que vai abrir a porta arrombando, não, meu irmão. Tudo Jesus vai falar, eu espero que você venha. Jesus é gentil. Jesus não vai te arrancar da sua casa e falar, ô irmã, não vai acordar para você, ô irmã, hoje tem culto. Às vezes tem uns irmãos abençoados que ligam. E é isso. Nós temos que saber que temos que se reservar. E um negócio importante, aqui, é 40 minutos de pregação, 40 minutos da palavra de Deus, às vezes 1 hora. Mas esse não é o seu único alimento durante a semana. Eu vejo gente falando assim, vamos fazer um jejum de 3 dias, sem comer, só líquido. Tinha o terceiro dia, o cara tá tremendo. Tá tremendo lá.
Falei, eu estou quase morrendo, não estou aguentando. Se você ficar 3 dias sem receber a palavra de Deus, você está morto. Espiritualmente você está tremendo também. Está enfraquecido. Por isso que é importante de estar buscando. A igreja tem 3 dias para você se encontrar. 3 dias aberto. Oração, célula e culto da família. 3 dias da semana para você se alimentar da palavra de Deus. Para você chegar e falar assim, eu estou vendo a porta e nela eu quero entrar. Imagina se você ficasse sem se alimentar, no natural. Você aguenta ficar uma semana sem comer nada? Não, só vou comer no domingo. Ninguém aguenta. Tem que saber que o nosso espiritual também é dessa forma. Senão, de repente, você já está frio. Está frio dentro da igreja. Vamos deixar esse fogo queimar. Vamos colocar fogo sagrado aqui dentro. Para que esse fogo nunca se queime. E nunca colocar fogo imundo para subir essa chama. Amém? Fala, a porta está aberta. O profeta veio aqui e falou, a porta está aberta. Jesus chama cada um de vocês. Todos os dias. Amém? Essa palavra que eu deixo para vocês. A porta está aberta. E as portas fechadas, é nós que fechamos. Como tem uma passagem lá que fala que quando um cara desenhou Jesus como uma porta, ele desenhou Jesus com a porta, mas a maçaneta não tinha maçaneta lá de fora. É só do lado de dentro. Só você tem acesso. Quem pode abrir para você? Só você abre essa porta. Amém? Essa palavra que eu deixo para vocês essa manhã.